agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Governo Lula entra em crise de imagem e a aprovação atinge o maior nível desde o início do mandato. STF forma maioria para manter ministros no julgamento contra Jair Bolsonaro. Rússia volta a atacar a Ucrânia e é acusada de descumprir a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. O ônibus atropela 4 pessoas na zona sul da capital paulista. E ainda, o senador Romário pede indiciamento de tio de Lucas Paquetá por envolvimento com apostas esportivas. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite o pagamento de sobras de emendas parlamentares que foram canceladas em anos anteriores. O valor é estimado em mais de 4,5 bilhões de reais. Essas emendas parlamentares foram apresentadas entre 2019 e 2022, mas não foram efetivamente pagas. E o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados permite a utilização desses recursos. O presidente da sessão, Gilberto Nascimento, disse que o texto voltaria para o Senado Federal e, após a aprovação, o relator informou que os senadores iriam ratificar o texto. O principal beneficiário da proposta é o estado do Amapá, que vai receber mais de 500 milhões de reais, o equivalente a 11% do total. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justificou que o projeto vai salvar obras importantes nos municípios e estados brasileiros. A cidade que mais deve receber a verba é Santana, com 100 mil habitantes. O atual prefeito, Bala Rocha, foi reeleito em outubro com o apoio de Alcolumbre. O município tinha verba de quase 100 milhões de reais, que seria destinada para um projeto de asfaltamento de vias, mas o projeto foi suspenso após questionamentos técnicos do Ministério da Integração em 2021, ainda no governo Jair Bolsonaro. A Genial Quest divulgou hoje uma pesquisa que aponta a desaprovação da gestão de Lula e também de Fernando Haddad por parte dos agentes do mercado financeiro. 88% avaliam o governo Lula de forma negativa. Um levantamento da Genial Quest nesta quarta-feira mostrou que a desaprovação do governo Lula não está somente no povo brasileiro, mas também no mercado financeiro. Segundo a instituição, a gestão de Lula tem 88% de avaliação negativa, enquanto Fernando Haddad somou quase 60%. De acordo com a pesquisa, foram ouvidos 106 fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, através de questionários online, entre os dias 12 e 17 de março. A Genial Quest informou ainda que os participantes foram gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro. O levantamento também pediu a opinião desses agentes sobre a popularidade do presidente Lula, e 64% responderam que a queda se deu pelo aumento nos preços dos alimentos. Equívocos na política econômica somaram 56% e aumento dos impostos 41%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foi avaliado de forma negativa. Segundo a pesquisa, quase 60% dos agentes do mercado financeiro não aprovam a gestão dele. A Genial Quest questionou esses mesmos agentes sobre a expectativa com a economia. 83% dos entrevistados acreditam que a economia brasileira vai piorar nos próximos 12 meses e 58% afirmam que o país corre risco de entrar em recessão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro avalia entrar com pedido de asilo nos Estados Unidos para conseguir permanecer legalmente no país por mais 3 meses. O deputado anunciou ontem que pretende se licenciar do mandato. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que pediu uma licença temporária do cargo e permanecerá nos Estados Unidos. O parlamentar mantém boas relações com membros do Partido Republicano Americano e com o próprio presidente Donald Trump, que já lhe manifestou sua simpatia publicamente, como na Conferência de Ação Política Conservadora em fevereiro em Washington. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo classificou a decisão de a mais difícil de sua vida e disse que seria algo temporário, mas não especificou por quanto tempo. O deputado federal está nos Estados Unidos desde 27 de fevereiro, quando viajou com sua família. No mesmo dia, deputados do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula pediram ao Supremo Tribunal Federal a apreensão do passaporte de Eduardo, alegando que ele teria atuado contra a ordem pública e a soberania nacional. Pouco tempo depois, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, classificado por Eduardo de psicopata sem limites,
solicitou um posicionamento da PGR sobre o pedido dos deputados petistas. O procurador-geral Paulo Gonet desconsiderou abrir uma investigação ao assinalar que a notícia-crime apresentada pelo PT não contém elementos mínimos que indiquem ilícito penal. O filho 03 de Bolsonaro afirmou que durante sua estada em terras norte-americanas lutará para conseguir anistia aos condenados pela invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília, em janeiro de 2023, uma causa defendida por seu pai. Centenas de bolsonaristas que participaram desses distúrbios foram julgados e condenados a penas de até 17 anos de prisão. O ex-presidente aguarda a decisão da STF, marcada para a próxima semana, sobre se aceita a denúncia que o tornará réu por tentativa de golpe, o que poderia lhe render uma pena de até 40 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A votação também indica que a acusação da Procuradoria-Geral da República vai ficar na primeira turma da Corte. Os líderes do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados pediram para que o Supremo Tribunal Federal proíba o ex-presidente Jair Bolsonaro de sair de Brasília e que use tornozeleira eletrônica. Lindbergh Farias e o deputado Rogério Correia querem restringir o deslocamento de Jair Bolsonaro e evitar que ele busque abrigo em uma embaixada, o que poderia impedir o cumprimento de eventual ordem de prisão do político. Os líderes do governo na Câmara também citaram uma entrevista de Bolsonaro a um portal, no qual ele disse que a retenção do passaporte dele não impediria uma saída do país. Lindbergh e Rogério afirmam que Eduardo Bolsonaro está preparando a saída do pai, Jair Bolsonaro, do país. Nesta semana, Eduardo afirmou que vai buscar a anistia aos crimes do 8 de janeiro a partir dos Estados Unidos e que vai articular internacionalmente por eleições limpas e com participação da oposição em 2026. O cantor Gustavo Lima anunciou em sua rede social que não vai disputar a presidência da República no ano que vem. O cantor afirma que também vai tentar ajudar o Brasil de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para cargo público. Gustavo Lima disse ainda que quer seguir na carreira artística e fundar um Instituto Embaixador. A Ucrânia acusou a Rússia nesta quarta-feira de rejeitar a proposta de trégua dos Estados Unidos. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia após concordar em interromper os ataques contra infraestruturas energéticas. A Ucrânia acusou a Rússia de rejeitar efetivamente uma proposta de trégua dos Estados Unidos. O presidente Volodymyr Zelensky revelou uma onda de ataques contra a infraestrutura civil, horas depois de Moscou concordar em interromper os ataques ao setor energético da Ucrânia. Я так розумію, що вони не готові реально до припинення вогню. Вони ще раз підкреслили. Eles não estão prontos para acabar com esta guerra e nós vemos isso. Nós avisamos ao lado americano, eles não estão prontos para acabar com a guerra. Eles não estão nem prontos para o primeiro passo, que é um cessar-fogo. Ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню. Enquanto isso, autoridades russas relataram um incêndio em um depósito de petróleo na região de Krasnodar, a leste da fronteira com a Ucrânia, após um ataque de drones do país. Mais cedo, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, disse que os Estados Unidos e a Rússia iniciariam negociações para encerrar gradualmente o conflito na Ucrânia no domingo em Jeddah, na Arábia Saudita. Eles chegaram a um consenso sobre os objetivos de energia e infraestrutura, bem como aqueles relacionados ao Mar Negro, e acreditavam que havia uma distância relativamente curta até um cessar-fogo completo a partir daí. Яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто ми, а вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але... Quanto às modalidades para evitar afetar o setor energético, apoiamos essas propostas, mas é muito interessante saber os detalhes e o que realmente está sendo proposto, o que as partes concordaram. Assim que recebemos os detalhes do presidente dos Estados Unidos, prepararemos nossa resposta e a equipe estará pronta para as negociações técnicas. E команда буде готова до технічних розмов. Na terça-feira, o presidente americano Donald Trump e o colega russo Vladimir Putin conversaram e Moscou concordou em interromper os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia por 30 dias. Mas Putin ainda não concordou com o plano de cessar-fogo de 30 dias, que os ucranianos já aceitaram sob pressão de Trump. A União Europeia informou nesta quarta-feira que não pode aceitar essa exigência.
Zelensky afirmou que essas condições têm como objetivo enfraquecer a Ucrânia e demonstrar uma relutância em acabar com a guerra. O enviado especial de Donald Trump informou na madrugada de hoje que as conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia serão retomadas no domingo na Arábia Saudita. A delegação norte-americana será liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que as negociações sobre a libertação dos reféns que ainda estão em Gaza serão realizadas sob fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, segundo o político veterano, a pressão militar é essencial para garantir a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas. De agora em diante, Israel agirá contra o Hamas com força crescente e, a partir de agora, as negociações só ocorrerão sob fogo. O Hamas já sentiu o peso de nossa força nas últimas 24 horas e quero garantir a vocês e a eles que este é apenas o começo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sar, afirmou que este não é um ataque de um dia, com o governo enfatizando que a investida acontece em total coordenação com os Estados Unidos, seu principal aliado. Os bombardeios, segundo Hamas, que deixaram mais de 400 mortos, são os primeiros de tal escala desde a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo em 19 de janeiro. O Hamas acusou Israel de violar a trégua para querer impor um acordo de rendição. O Fórum das Famílias, principal associação de familiares de reféns, acusou Netanyahu de sacrificar seus parentes mantidos reféns em Gaza. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023, 58 ainda estão em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelense. Após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas, um acordo de trégua foi alcançado em janeiro, levando à devolução de 33 reféns, 8 deles mortos, em troca de cerca de 1.800 prisioneiros palestinos. Essa etapa terminou em 1º de março e desde então as negociações indiretas estão paralisadas, com ambas as partes se acusando mutuamente de bloqueá-las. O Hamas quer passar para a segunda fase do acordo, que prevê um cessar-fogo permanente, a retirada israelense de Gaza, a reabertura das passagens de fronteira para a entrada de ajuda e a libertação dos últimos reféns. Já Israel quer que a primeira fase seja estendida até meados de abril e exige, para passar para a segunda, a desmilitarização de Gaza e a saída do Hamas. Nessa quarta-feira, o Hamas se pronunciou sobre os ataques pedindo respeito ao acordo de trégua. O número de mortos subiu para 970. O movimento palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira que continua aberto às negociações, mas exigiu o respeito do acordo de trégua com Israel após uma série de bombardeios fatais contra Gaza. Israel efetuou na madrugada de terça intensos bombardeios que deixaram 413 mortos no território palestino, os ataques mais violentos desde que a trégua entrou em vigor em 19 de janeiro. O Ministério da Saúde de Gaza reportou que pelo menos 970 pessoas morreram em 2 dias no território. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu advertiu que as ações militares foram apenas o começo e destacou que a pressão é essencial para obter a libertação dos reféns que ainda estão sob o poder do Hamas. Um dirigente do Hamas afirmou que o movimento não fechou as portas para as negociações, mas insistiu que não há necessidade de novos acordos e que Israel deve ser obrigado a aplicar o acordo de trégua existente. Netanyahu declarou na terça que, a partir de agora, as negociações sobre a libertação dos reféns que ainda estão em Gaza vão ser conduzidas sob fogo. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas contra o território israelense, 58 permanecem em Gaza, 34 delas declaradas mortas pelo exército. Em Israel, as famílias dos reféns acusam o governo de sacrificá-los com a retomada dos bombardeios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a destituição de um juiz que impediu a expulsão de imigrantes dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mirou o juiz que ordenou suspender a expulsão de imigrantes com base em uma lei de guerra do século XVIII e pediu sua destituição. O ataque direto ao poder judiciário ocorreu em uma publicação na sua plataforma Truth Social. Na postagem, o republicano diz: "Este juiz, como muitos dos juízes corruptos perante os quais me vejo obrigado a me apresentar, deveria ser destituído." Trump acrescentou que o magistrado é um lunático da esquerda radical, encrenqueiro e agitador,
tristemente nomeado por Barack Hussein Obama. O alvo dos comentários foi James Boasberg, juiz federal de Washington, que no sábado ordenou suspender por 14 dias a expulsão de imigrantes com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, ativada por Trump contra a gangue venezuelana Trem de Aragua. O magistrado pediu concretamente que fosse preparada uma operação de expulsão para El Salvador de mais de 200 migrantes, aos quais o governo americano acusa de pertencerem a gangues recentemente declaradas organizações terroristas globais pelo Departamento de Estado americano. Até agora, a lei do século XVIII havia sido usada apenas 3 vezes, durante a Guerra de 1812, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Mesmo com a ordem do juiz Boasberg, o governo seguiu adiante com as deportações, alegando que os expulsos já tinham deixado os Estados Unidos quando ele emitiu a proibição por escrito, e que o magistrado não tem jurisdição, uma vez que os aviões saíram do espaço aéreo americano. Os parlamentares alemães aprovaram um plano de investimento que vai permitir aumentar o gasto em defesa e infraestruturas para modernizar o país. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão aprovou um histórico plano de investimento que permitirá aumentar o gasto em defesa e infraestruturas para modernizar o país e enfrentar as mudanças geopolíticas. O texto foi aprovado por 513 deputados, com 207 abstenções, e pode abrir caminho para gastos em defesa de 1 trilhão de euros na próxima década. Esse valor equivale a 6,2 trilhões de reais. Der Deutsche Bundestag hat heute in einer, ich will schon sagen, Hoje, no que eu chamaria uma decisão histórica, o Bundestag alemão estabeleceu a base para a Alemanha cumprir com suas responsabilidades. Com 3 emendas à lei básica, estamos removendo as restrições que até agora nos impediram de gastar fundos suficientes em nossa defesa. Essas decisões são importantes, estão corretas e são apropriadas. Und sie sind angemessen. Na sexta-feira, o texto deverá ser ratificado pelo Bundesrat, a Câmara que representa as regiões da Alemanha. Sua aplicação precisa mudar as estritas normas de limite de endividamento da Constituição alemã. O voto é histórico em um país que, durante décadas, defendeu um controle orçamentário estrito e que contava com os Estados Unidos para protegê-lo militarmente. Mas os tempos mudaram e, junto à invasão da Ucrânia pela Rússia, a Alemanha teme a aproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Kremlin e seu distanciamento da Europa. O texto prevê retirar o gasto em defesa das restritas regras de endividamento e estabelecer um fundo de 500 bilhões de euros durante 12 anos para modernizar as infraestruturas, tomar medidas contra a mudança climática e reativar a maior economia europeia, em recessão há 2 anos. As cidades espanholas contabilizam os estragos após a passagem da tempestade Lawrence. O sul da Espanha se vê afetado por fortes chuvas provocadas pela tempestade Lawrence. Várias províncias do país estavam em alerta amarelo e laranja pelas chuvas, ventos e ondas fortes no segundo dia da tempestade no país. Estradas e o tráfego ferroviário foram prejudicados. As tempestades causaram a cheia de vários rios, já afetados depois de quase 3 semanas de chuvas praticamente sem interrupção. Em Sevilha, os bombeiros buscavam um casal cujo carro apareceu vazio depois de ser arrastado pela água. Na região de Múrcia, foram resgatadas ilesas 9 pessoas que estavam presas nos carros na localidade de Águilas. As últimas semanas de chuvas na Espanha encerram a intensa seca que o país sofreu entre 2021 e 2024. As reservas de água do país aumentaram para 65,8% contra 56,8% há um ano e a média dos últimos 10 anos nestas datas era de 59%. 6 pessoas morreram e outras 40 estão desaparecidas após uma embarcação afundar no mar Mediterrâneo Central. A embarcação carregava imigrantes africanos e sofreu danos por conta da agitação do mar. Até o fechamento da edição, 4 mulheres e 6 homens haviam sido resgatados. O Reino Unido anunciou reformas nos benefícios para pessoas com doenças e deficiências. O governo afirma que as movimentações devem economizar trilhões de reais nos próximos anos. O governo trabalhista do Reino Unido, que enfrenta um crescimento econômico lento e está ansioso para sanear as finanças públicas, reforma nos benefícios para pessoas com doenças e deficiências. O governo afirma que o pacote de reformas, que provocou discordâncias dentro do próprio Partido Trabalhista, deve economizar o equivalente a 37 bilhões de reais nos próximos anos.
E não é assim na maior parte dos países em que cabe uma comparação, em que os gastos nestes benefícios desde a pandemia ficou estável ou tem caído, enquanto aqui continua em alta. Este é o legado de 14 anos de falência dos conservadores. Hoje, senhor presidente, não temos mais nada a declarar. Today, Mr. Speaker, we say no more. A controversa medida pretende endurecer os critérios de elegibilidade para ajuda às pessoas com deficiência ou doenças permanentes para o pagamento de independência pessoal, conhecido como PIP. Cerca de 3.600.000 pessoas, entre elas trabalhadoras, se beneficiam da ajuda destinada a cobrir os custos relacionados às condições, dos quais 38% são distúrbios psiquiátricos. Sem o PIP, vou ter que buscar um trabalho integral. Toda vez nos últimos 18 anos, toda vez que tive um trabalho integral, terminei no hospital seriamente doente. É uma ameaça à vida, não pode ser mais claro que isso. É uma situação ameaçadora. As 70 libras por semana podem não parecer muito, mas são uma tábua de salvação e uma rede de segurança para mim. Nos momentos em que não posso trabalhar e estou mal, sei que vou ter ali. It's a safety net for me. So on the times I can't work when I'm unwell, I know I've got it there. O governo defende a reforma pela necessidade de redesenhar um sistema de segurança social que é muito caro. O Reino Unido gastou o equivalente a mais de 2 trilhões de reais em pagamentos de assistência social em 2023 e 2024, o equivalente a 11% do PIB do país. Pelo menos 12 pessoas morreram na queda de um pequeno avião em Honduras. A aeronave se acidentou logo após a decolagem da ilha turística de Roatán. Várias mortes foram registradas na segunda-feira quando um pequeno avião transportando 18 pessoas caiu no mar ao decolar da ilha turística caribenha de Roatán, no norte de Honduras. 5 pessoas sobreviveram e uma está desaparecida. Segundo as autoridades, o avião caiu em uma área muito profunda a cerca de 1 quilômetro da costa. Mergulhadores fizeram o resgate. Um dos mortos é o renomado cantor e compositor hondurenho Aurélio Martínez, de 55 anos, que cantava músicas de sua etnia garífuna, um grupo de afrodescendentes e indígenas caribenhos. Entre os feridos está um passageiro francês de 40 anos, que foi levado para um hospital em São Pedro Sula. O avião da companhia aérea Lança decolou ao anoitecer de Roatán, uma das ilhas da Bahia e um dos principais destinos turísticos de Honduras, com destino ao porto de Ceiba, no continente. A pista do Aeroporto Internacional Juan Manuel Galvez está localizada à beira-mar, na parte sul da ilha de Roatán. Em um comunicado, a polícia hondurenha informou que a aeronave Jetstream 42 sofreu uma aparente falha mecânica na decolagem e saiu do curso, causando a tragédia. No próximo bloco, polícia prende suspeito de assassinar ciclista no Itaim Bibi e ainda suspeito de assassinar Vitória confessa crime. Morreu nesta quarta-feira o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Ele assumiu o comando do estado em março de 2006, quando o então governador Geraldo Alckmin renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República e ficou no cargo até o dia 1º de janeiro, dando espaço para José Serra. A gestão de Cláudio Lembo foi marcada pela primeira onda de ataques da facção criminosa Primeiro Comando da capital, após a transferência de 765 presos para o presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela família. A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira Jefferson de Souza, apontado como piloto da moto usada no assassinato de um ciclista na capital paulista. O crime aconteceu no dia 13 de fevereiro em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, logo no início da manhã. Os ladrões abordaram o ciclista Vitor Medrado e logo em seguida atiraram e roubaram o celular dele. Segundo a polícia, a prisão de Jefferson, conhecido como Gordo da Paraisópolis, foi feita por integrantes do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ele tem passagens na polícia por tráfico de drogas e receptação. 5 dias depois, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, já havia anunciado a prisão de Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida como Maninha do Crime.
Segundo ele, a mulher comandava os criminosos e financiava os assaltos com moto em várias regiões da cidade. Em entrevista, Derrite afirmou que a prisão de Suedna Barbosa ajudou nas buscas por Jefferson de Souza. Vitor morava na capital paulista, onde trabalhava como orientador físico e era influente na área de ciclismo. Ele participava de competições e se destacou como atleta de pista de velódromo. Um motorista de ônibus perdeu o controle da direção e atropelou 4 pessoas que estavam em um ponto de ônibus na Avenida Miguel Stéfano, na zona sul de São Paulo, no bairro da Saúde. O motorista disse à polícia que não conseguiu frear o veículo após um passageiro solicitar a parada perto do ponto onde desceria. E como a pista estava molhada, o veículo derrapou e só parou quando atingiu um poste. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região e passam bem. 4 homens suspeitos de roubar casas foram mortos a tiros no bairro Taboão, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após um confronto com a polícia militar. De acordo com a polícia militar, policiais faziam patrulhamento na região quando viram um carro com os ladrões. No início da abordagem, os policiais viram que os homens estavam armados e houve confronto. Dos 4 suspeitos, 3 morreram no local. Um deles chegou a ser levado para o Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a PM, todos os mortos tinham antecedentes criminais. Após esse confronto, os moradores da região onde eles moravam, em Guarulhos, protestaram contra as mortes, colocando fogo em um ônibus municipal. A comunidade afirmou que os suspeitos eram inocentes. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial em Guarulhos. A Polícia Civil de São Paulo está prestes a finalizar as investigações sobre o assassinato da adolescente Vitória Souza. O único suspeito preso no caso confessou que esfaqueou Vitória porque não era correspondido por ela. De acordo com os policiais, Micol Salves dos Santos confessou o crime na delegacia no início da semana. Segundo o delegado Fábio Senachi, Michael pegou a faca que estava ao lado do veículo e desferiu o golpe. Os 2 delegados envolvidos nesse caso disseram que tudo foi esclarecido em relação à autoria e ao motivo do crime. De acordo com o depoimento, Michael abordou Vitória assim que ela desembarcou do ônibus e a convidou para entrar no carro. Dentro do veículo, os 2 teriam se desentendido. O suspeito, então, pegou uma faca que estava ao lado do banco do passageiro e desferiu 2 golpes na jovem. Ele afirmou que, após matar a jovem, foi para casa buscar uma enxada e colocou o corpo no porta-malas antes de levar o corpo para uma área de mata. No local, Michael cavou uma cova rasa, retirou as roupas da vítima e abandonou o corpo. O laudo do Instituto Médico Legal não encontrou sinais de violência sexual em Vitória. Segundo os peritos, ela estava com álcool no sangue, mas nesse caso pode caracterizar um processo de fermentação característico da putrefação do corpo. De todo modo, a polícia ainda apura se alguém a embriagou ou a dopou. A Polícia Civil também trabalha com a hipótese de stalking. A perícia no celular do suspeito indica que ele acompanhava os passos de Vitória desde 2024. A Polícia Federal de Campinas deflagrou uma operação na manhã de hoje contra a falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias. A Polícia Federal informou que o homem suspeito de coordenar o esquema foi preso. Segundo a corporação, ele está envolvido em pelo menos 11 processos de estelionato. As investigações da Polícia Federal começaram em maio de 2022, após a denúncia de uma fraude. O suspeito usou um documento falso, se passou pelo correntista e movimentou R$40 mil. A PF acredita também no envolvimento de outras pessoas no esquema e os investigados podem responder por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E a seguir, astronautas chegam à Terra após 9 meses no espaço. E as novidades da CPI das apostas. Homo sapiens é o nome científico do ser humano moderno, que significa homem sábio. Na Costa do Marfim, arqueólogos identificaram recentemente o local mais antigo da presença da espécie em uma floresta tropical. O bairro de Aniama é um lugar comum de Abidjan, cheio de lojas, crianças brincando e churrascos queimando nas esquinas. O que poucos têm noção é que a área foi habitada pelo Homo sapiens há 150 mil anos, quando a capital econômica da Costa do Marfim era uma densa mata. Arqueólogos e antropólogos de várias nacionalidades acabam de identificar este distrito como o local da presença humana mais antigo em uma floresta tropical. Ici, on n'a pas trouvé de restes de Homo sapiens.
Aqui, os restos mortais do Homo sapiens não foram encontrados, apenas vestígios. Ou seja, a técnica tipológica e morfológica desses restos mortais são reminiscentes do que esses mesmos Homo sapiens mostraram em outros lugares. Não na Costa do Marfim, mas em outros lugares. Então uma correlação foi feita. Eles são caçadores, são coletores, mas não ficam em um só lugar. E é por isso que tomaram conta de todo o território da Costa do Marfim. Em Abidjan restam apenas 3.500 hectares da floresta tropical no Banco, um parque nacional no centro da cidade que está cada vez menor devido à urbanização. Em 1982, o arqueólogo marfinense François Guédé-Iodé iniciou escavações no bairro de Aniama em uma propriedade privada. Ao lado de outros pesquisadores, ele escavou vários metros de terra, sob os quais estavam escondidas ferramentas de pedra do Pleistoceno, período do Paleolítico. O arqueólogo analisou os vestígios e guardou em sua casa. Quando tudo isso está em casa, não me sinto confortável. Por que não me sinto confortável? Vivo em um mundo que não parece ser um mundo dos vivos, um mundo consciente. O Ministério da Pesquisa Científica tem uma série de meios para divulgar tudo o que temos, mas eles ignoram as descobertas, às vezes até zombam. Bem, você queria desenterrar pedras, agora você as tem, faça o que quiser com elas. Apesar da indiferença de muitos setores, e inclusive da população, as descobertas sobre as origens do ser humano são cruciais para traçar a história da evolução social. Não se pode viver sem conhecer sua história. Cada pessoa tem uma história. Você deve saber de onde veio e o que seus ancestrais costumavam fazer. O que eles comiam. É realmente bom saber. De acordo com um material publicado na revista Nature no final de fevereiro, antes da descoberta, os vestígios do Homo sapiens aceitos pela ciência em ambiente florestal eram bem mais recentes, de não mais de 70 mil anos na Ásia e na Oceania. Os pesquisadores destacam no texto que nossa espécie surgiu há 300 mil anos na África. As ações da montadora chinesa BYD dispararam após o anúncio de um novo sistema de recarga dos veículos. As ações do grupo chinês de carros elétricos BYD dispararam e atingiram um nível recorde depois que a empresa anunciou uma nova tecnologia de baterias que permite a recarga em um tempo parecido ao necessário para encher um tanque de combustível. A empresa afirmou que a bateria e o sistema de recarga denominado Super E plataforma alcançam velocidades de recarga de 1.000 kW, permitindo que os veículos percorram até 470 km depois de apenas 5 minutos de conexão. A nova tecnologia pretende resolver a ansiedade dos usuários com a recarga, de acordo com o fundador da empresa. As ações da BYD em Hong Kong subiram mais de 6% e chegaram a alcançar o maior valor da história. O anúncio coloca a companhia chinesa à frente da principal rival Tesla, cujos supercarregadores oferecem atualmente velocidades de 500 kW de recarga. A empresa anunciou planos para construir mais de 4.000 estações de recarga ultra-rápida na China para apoiar o novo sistema. A BYD tem registrado um forte crescimento nos últimos meses, com um aumento de vendas de 161% na China, enquanto a Tesla enfrenta dificuldades no mercado dos Estados Unidos. A polícia de Las Vegas e o FBI investigam os recentes atos de vandalismo contra a Tesla. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos disse que vai impor penas severas aos responsáveis pelos ataques. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou que classifica como terrorismo interno uma recente onda de ataques à Tesla e prometeu impor penas severas aos responsáveis. Ela explicou que o Departamento de Justiça acusou vários suspeitos, inclusive em casos com sentenças mínimas obrigatórias de 5 anos. O posicionamento da Procuradora-Geral ocorre após o mais recente incidente contra a empresa do bilionário Elon Musk, um incêndio em uma oficina especializada da Tesla em Las Vegas, que danificou 5 veículos. A área que investiga o caso é a Força-Tarefa Conjunta Antiterrorismo, para que a gente possa chegar ao fundo dessa questão. Foi terrorismo? Foi outra coisa? Certamente tem algumas das marcas que poderíamos pensar. A escrita na parede, o potencial, a agenda política, há um ato de violência. Então nenhum desses fatores está perdido e estamos usando todo o peso dos recursos do FBI que temos com a polícia de Las Vegas para garantir que tenhamos o entendimento de quem fez isso e por quê.
Nas últimas semanas, vários carros, concessionárias e estações de recarga da Tesla foram vandalizados nos Estados Unidos e na Europa. Na semana passada, o presidente Donald Trump expressou apoio a Elon Musk ao afirmar que os responsáveis seriam detidos e passariam por um inferno. O valor das ações da Tesla na bolsa vem despencando desde dezembro, enquanto a concorrente chinesa BYD tem aumentado as vendas. Os 2 astronautas da NASA que estavam presos no espaço chegaram na Terra. Vamos ver. Depois de uma estadia inesperada de 9 meses no espaço, 2 astronautas da NASA finalmente retornaram à Terra, concluindo uma missão que ganhou a atenção de todo mundo. Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore retornaram da Estação Espacial Internacional, a ISS, por volta das 20 horas, pelo horário local, em uma nave da empresa SpaceX. A cápsula Crew Dragon fez uma viagem de 17 horas até as águas do Golfo do México, onde foi resgatada por um barco. Butch e Suni voltaram acompanhados do compatriota Nick Hague e do cosmonauta russo Alexander Gurbanov. Os 4 vão passar por um programa de reabilitação de 45 dias para se readaptar à gravidade. Butch e Suni chegaram à ISS em junho de 2024, no primeiro voo tripulado do Starliner da Boeing, uma viagem de ida e volta que deveria durar apenas 8 dias. Apesar disso, a nave espacial apresentou problemas de propulsão e a NASA decidiu pelo retorno à Terra sem tripulação. 9 meses depois, a chegada de uma nova equipe permitiu que Butch e Suni retornassem à Terra. O caso dos astronautas presos despertou grande interesse e se tornou uma questão política explorada pelo presidente americano Donald Trump. O republicano sugeriu que o ex-presidente Joe Biden abandonou os 2 e rejeitou um plano de resgate anterior. Uma nave norte-americana capturou imagens do pôr do sol na Lua. As imagens em alta definição vão ajudar a empresa a resolver o mistério de uma estranha neblina avistada no satélite natural da década de 1960. Em uma das fotos é possível ver ainda, em tamanho menor, o planeta Vênus. E o senador Romário pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do meio-campista da seleção brasileira, Lucas Paquetá. O senador Romário pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do meio-campista da seleção brasileira Lucas Paquetá, em relatório apresentado na CPI da manipulação de jogos. Romário é o relator da CPI instalada em abril do ano passado para investigar as manipulações de resultados no futebol brasileiro envolvendo apostas. A apresentação do relatório coincide com o início nesta semana do julgamento de Paquetá na Inglaterra por supostamente ter forçado cartões na Premier League, segundo a imprensa britânica. Bruno Tolentino faz parte de uma lista de apostadores suspeitos que teriam lucrado com cartões recebidos por Paquetá e pelo ex-atacante do Botafogo, Luiz Henrique, indica o relatório. De fato, o cenário atual do futebol brasileiro se encontra em um momento delicado e preocupante, no qual a integridade do esporte mais popular do planeta está sendo constantemente questionada. Aos olhos vigilantes da sociedade, não podemos descansar. Os jogadores que foram convocados pela CPI, mas não compareceram, negam envolvimento em atos irregulares. Para que Bruno Tolentino seja investigado, será necessário que 6 dos 11 membros da CPI aprovem o relatório de Romário. A votação do relatório final está marcada para esta quarta-feira. O Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.